Olá, caros alunos, espero que estejam todos bem. Hoje o nosso estudo será sobre fontes do direito penal. E aí é necessário que nós façamos um retrospecto das aulas anteriores para saber até de onde nós partimos e onde estamos chegando, tá certo? Na primeira aula nossa, nós falamos sobre as considerações introdutórias. Nós vimos esse conceito de direito penal, esse conceito formal, estático, né, que é o conjunto de normas jurídicas. Nós vimos também um conceito material, que é o comportamento da autorreprovabilidade. Nós vimos um conceito sociológico, nesse controle social aí. E também nós vimos a denominação, artigo 22, inciso 1º, e artigo 22, inciso 1. Né? Nesse contexto, nós vimos que todos da Constituição Federal. Nós vimos as características do direito penal, né? Que nós vimos que infração ela se torna gênero e crime e contravenção ela se torna espécie. Aí passamos de uma forma bem a miúde, né, nesse contexto de características do direito penal. Depois nós falamos o conteúdo do direito penal, que ele vai se dividir em parte geral e parte especial. Na parte geral, nós falaremos então do artigo 1º ao artigo 120. E dentro desse contexto, tem as subdivisões, que é teoria da lei penal ou da norma penal, que vai do artigo 1º ao artigo 12 do Código Penal, a teoria do delito, né, do crime ou do fato punível, que vai do artigo 13 ao artigo 31, e a teoria da sanção penal, que vai da pena ou as consequências, do artigo 32 ao artigo 120. A parte especial, né, trata-se dos crimes em espécies, artigo 21 ao 361 do Código Penal. A legislação especial, que é a legislação extravagante, ela é bem extensa, não está dentro do Código Penal, tá certo? Aí passamos a verificar as modalidades do direito penal. E ali todas elas, nesse contexto, vimos as funções do direito penal, a criminalização do direito penal e também, nesse contexto, a redescoberta da vítima, a privatização do direito penal. Todo esse material está bem condensado para os senhores, esse material está disponível em PDF e também os vídeos anteriores, né, que os senhores poderão estar estudando. Também vimos ali, né, nesse contexto, né, a relação do direito penal com outros ramos do ordenamento jurídico. Foi a partir da segunda aula, que foi a relação com o direito constitucional, que ela é bem gritante, também a relação do direito penal com o direito processual penal, eu não precisaria nem dizer que é latente, né? Porque o penal vai trabalhar a parte mais material da situação e a parte processual será trabalhada através do processo penal. Nós vimos também a relação do direito penal com o direito tributário, administrativo, trabalho, internacional e aí nas suas miúdes. Também vimos as ciências criminais, a dogmática da jurídica penal, a criminologia, a política criminal e assim por diante. Na segunda aula, na terceira aula tivemos um panorama, a terceira e quarta aula, tivemos um panorama aprofundado dos princípios. E ali vimos qual o maior deles, o mais importante, na verdade. Não existe maior e menor, mas sim que tem o mais importante naquele momento, que é o princípio da legalidade ou da reserva legal, que pode cair assim na sua prova. Também vimos a distinção entre princípios, regras e postulados, né? E aí fizemos ali um panorama, né? E dentro desse contexto também vimos o princípio da taxatividade, da fragmentariedade, da intervenção mínima e assim, e de uma forma mais aprofundada, tratamos do princípio da insignificância, onde ali traz dentro das suas amiúdes, né? Nós vimos que o princípio da insignificância ele vai tratar, né, para que os requisitos subjetivos e os requisitos objetivos. Dentro dos requisitos objetivos, aceitado pela Corte Superior, aí, o STJ e o STF, né, nós vimos que existem 4 requisitos dos objetivos para
ser considerado a ser aceito o princípio da significância, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, né? Também vimos reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento nesse contexto, inexpressividade da lesão jurídica, né? E também vimos os requisitos subjetivos trazidos aí pelo STF e pelo STJ. Por exemplo, o primeiro deles, habitualidade delitiva. Se tiver habitualidade, não caracteriza o princípio da insignificância. Também nós vimos que se o réu for reincidente, aceita ou não aceita, nós vimos que não é caracterizado também o princípio da insignificância, né? E aí também vimos os inquéritos policiais e ações penais em andamento. Esse seria um tema mais que requer um pouco mais de atenção, pelo fato que existe a súmula 444 do STJ, né? Ela diz que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena. Então, nesse contexto, mas aí cairia onde, né, senhores? Muitas das vezes o juiz usaria o termo e acabaria se enquadrando o réu em habitualidade. Não cairia que talvez a autoridade policial não usaria esse termo, mas acabaria usando lá na frente. E hoje, senhores, né, por fim, né, passamos todos esses princípios da proporcionalidade, da vedação, o princípio da adequação social, né, que enquadra em uma série de requisitos também, o princípio da confiança e o princípio da isonomia. Então, dentro desse retrospecto histórico, quero lembrar aos senhores que sobre a evolução histórica será cobrado dos senhores através do nosso seminário, onde os senhores tratarão, né, falarão aí sobre a evolução histórica do direito penal, tanto no Brasil como fora do Brasil, e um contexto, um panorama histórico disso aí. A cada um dos senhores explicarão. Nós temos uma pontuação aí que será inserida para os senhores dentro desse contexto de cada explicação. Tá certo? E hoje, né, não diferente das outras aulas, nós passaremos agora a falar sobre as fontes do direito penal. Dentro das considerações iniciais, eu já quero dizer para os senhores que a expressão fonte, ela vai nos trazer a ideia de origem, né? Local de onde provém algo. E podemos aqui fazer uma alusão para aclarar nossa mente, né, a mente dos senhores, que fonte é de onde se brota uma água. Por exemplo, de uma analogia com a vida prática. Então, e na área jurídica, a expressão fonte, ela é empregada para quê? Para designar as formas de manifestação automática do direito. Então, nesse contexto, e aí nós vamos dividir as fontes, senhores, em fontes materiais e formais. E aí, se eu perguntar numa prova para os senhores, quais são as fontes do direito penal? São apenas duas, materiais e formais. Mas como no direito tem sua exceção, e nós veremos aqui num contexto mais aprofundado. As fontes materiais, senhores, elas podem cair na sua prova como substanciais ou de produção, né? Então ela é considerada fontes materiais, substanciais ou de produção. As fontes materiais, senhores, são fontes, né? São os órgãos incumbidos dentro deste constitucionalismo, dentro da Constituição, e ela tem a missão de elaborar, né? Elaborar o direito penal. No Brasil, de quem é a competência para elaborar o direito penal? A competência, senhores, é exclusiva da União, né? Pois nós vamos entender que o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal de 1988, é latente e ela diz o seguinte, que compete privativamente à União legislar sobre direito penal. Só que, como no direito eu disse para os senhores, tem a exceção. Nós não podemos esquecer que o artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal, ele traz os seguintes termos.
lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Se eu fosse elaborar uma pergunta de uma prova para os senhores, o que é que eu colocaria? Eu já colocaria aqui. O artigo 22, parágrafo 1º da Constituição Federal, fala que lei complementar poderá os municípios legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Óbvio que não. O município não tem. A exceção é simplesmente para quem? Para os estados. E assim, senhores, nós vamos entender que, em resumo, a União, ela legisla, né, sobre direito penal. Excepcionalmente, quando os estados, né, os estados-membros poderão legislar sobre a matéria penal, né, que além disso, tem que existir, senhores, 3 requisitos. 3. Se não tiver esses 3 requisitos, não poderá o Estado legislar sobre questões de direito penal. Quando que está? Estiver previsão em lei complementar. Se também tiver aqui, além disso, legislação sobre questões específicas, né? E temas de interesse local. Então são esses 3 requisitos: previsão em lei complementar, legislação sobre questões específicas e também questões de relevante de interesse social local ali, tá certo? E aí, possivelmente, o professor de Direito Constitucional, ele vai aprofundar nesse tema aqui sobre a lei complementar, e que não é objeto aqui da nossa matéria. Mas eu quero passar para os senhores de uma forma bem en passant, até porque não quero avocar aqui, não é, a matéria do meu colega de Direito Constitucional. A lei complementar, ela vai necessitar de um quórum de maioria absoluta. Já a lei ordinária, ela é aprovada por maioria simples. Então, nesse contexto, o quórum de aprovação, essa expressão, ela passa a ser usada para especificar a quantidade de votos necessária para a aprovação de uma lei. E aí ela vai se servir como primeiro critério distintivo entre lei ordinária e lei complementar, da forma que eu estou falando aos senhores, de forma bem en passant, mas o colega falará de uma forma mais aprofundada e com maior propriedade, né? A lei complementar, ela é aprovada por maioria absoluta, está lá no artigo 69 da Constituição Federal de 1988, e a lei ordinária, ela é aprovada por maioria simples, artigo 47 da Constituição Federal de 1988. E a metade dos presentes precisariam votar pelo sim. Exemplificando aqui, imaginemos, senhores, que seja necessária a aprovação das espécies normativas no Senado Federal, que lá tem 81 senadores. A aprovação de uma lei complementar, ela exigiria aqui o mínimo de 41 votos. Primeiro número interior superior, né? Aqui, primeiro número inteiro superior à metade do total aí dos integrantes, né? O que representa o conceito da maioria absoluta. Por sua vez, a aprovação de uma lei ordinária, ela dependerá da maioria simples, do número de senadores aqui presentes em alguma sessão. Caso estejam presentes 50 senadores, por exemplo, a maioria simples para aprovação de uma lei ordinária será de 26 senadores. Caso estejam presentes 60 senadores, né, a maioria será de 31 senadores e assim por diante. Caso estejam 75 senadores, a maioria seria os 38 senadores aí para aprovação e assim sucessivamente. Sendo assim, a maioria simples, ela representa o primeiro número inteiro superior à metade aí dos presentes, tá certo? Enquanto a maioria absoluta, ela representa o primeiro número inteiro superior à metade dos membros. É importante os senhores terem em mente que enquanto o número correspondente aqui à maioria absoluta, ele é fixo. A maioria simples, ela representa em número variável, né? A depender de quê? Da quantidade de pessoas presentes no dia ali específico. Segunda observação, que eu passo a dizer para os senhores, é quanto à maioria. Trata-se de assunto a ser tratado
por meio de lei ordinária ou de lei complementar aqui. A diferença é a seguinte: a lei complementar exige matéria específica da Constituição e a lei ordinária exige, né, vai exigir aí de modo residual, né, nos casos em que houver a expressa exigência da lei complementar. Exemplificando que há artigos da Constituição Federal que expressamente exigem aqui a edição de lei complementar para tratar da matéria aqui a ser versada. Como ocorre o artigo 18, parágrafo 2º, que é a criação de território federal. E com o artigo 93, caput, né, que é a edição do Estatuto da Magistratura, que é iniciativa ela tem que partir do STF. Nos demais casos, o princípio torna-se possível a edição de lei ordinária, né? A princípio vai se tornar possível a edição de lei ordinária, ressalvadas as hipóteses em que exigir outro veículo normativo específico. Este foi um apanhado aí bem simplório, tá certo, senhores? Sobre conceitos importantes aí, como vimos, referente ao direito constitucional, que será importante para o direito penal. Por isso, né, nós vimos a grande importância e a inter-relação entre o direito penal e os outros ramos já passado em ocasião específica anterior para os senhores. Fontes, né, vamos para o objeto da nossa aula, que é fontes formais de cognição ou de conhecimento. Né? Nós vimos lá, fontes formais, elas se tornam, ou materiais. Então, as fontes formais de cognição ou de conhecimento, as fontes formais são os quê? As formas pelas quais o direito penal se apresenta. Muito embora o emprego dessa expressão seja amplamente aceito pela doutrina, cabe a mim salientar para os senhores e recordar que nas lições de Heleno Fragoso, que ele diz o seguinte: quando ele vem nos assevera que fontes do direito são, em verdade, apenas as matérias ou as materiais, né, nesse contexto, ou as de produção. A lei e o costume, ou seja, são as chamadas fontes formais ou de cognição. Não são fontes, como ele está dizendo, lei e costume, não são fontes formais, são formas de direito, como bem Goldsmith salienta, tá certo? Se eu perguntar para os senhores, lei e costume são fontes formais? Não, elas são apenas, né, são apenas fontes, são apenas formas, tá? E não fontes, tá certo? As fontes formais, elas se dividem em imediatas e mediatas. Fontes formais imediatas e mediatas. Então, vamos passar agora a falar a primeira delas, fonte formal imediata. Qual é a fonte formal imediata, senhor, que nós temos? Imediatamente, o que nós temos? A lei, né? A lei. Trata-se de lei em sentido material e formal, isto é, o ato normativo aprovado pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República, né? Observando o trâmite ali legislativo nesse contexto contemplado na Constituição Federal. Vale aqui registrar para os senhores, porém, que atos normativos diversos da lei, né, aprovados anteriormente à Constituição Federal de 1988 e que fora de forma recepcionada aqui com status de lei ordinária, também pode dispor sobre matéria de direito penal. Então, seria aqui, senhores, uma exceção à regra. Por quê? Esses atos normativos que foram recepcionados pela Constituição Federal, eles automaticamente entram como status de lei ordinária. E aí eles poderão dispor também sobre matéria de direito penal. Aliás, até mesmo o nosso Código Penal, né, nesse contexto de que nós estamos dizendo, a lei número 2848 de 1940, nós temos ainda outros exemplos, né, como a lei de contravenções penais, que é o Decreto-Lei 3.688, né, 3.688 de 1941, a lei de crime de responsabilidade de prefeitos, o Decreto-Lei, que é o Decreto-Lei número 201 de 67. Esses atos normativos, esses decretos-lei que foram recepcionados com status de lei ordinária, eles estão tendo validade
e são considerados como sobre matéria, eles podem dispor sobre matéria penal, tá certo? Em sentido estrito, senhores, nós vimos em sentido material e formal. E agora nós veremos em fonte formal em sentido imediata, em sentido amplo. Nós teremos aqui as leis penais não incriminadoras, que elas podem definir conceitos, institutos, né? E também permitir condutas e dispor aí sobre os limites das sanções penais. Fontes mediatas, que são as secundárias, nós vimos as imediatas. As imediatas é quem? As leis, né? E aí, os decretos lá, desde que eles sejam recepcionados com status, né, de lei ordinária, tá certo? E aí nós vimos o Código Penal, que está em vigor, Decreto-Lei número 2848 de 1940. Nós vimos a Lei das Contravenções Penais, Decreto-Lei número 3.688. E também nós vimos a Lei dos Crimes de Responsabilidade de Prefeitos, Decreto-Lei número 201 de 1967. Tá certo? Fontes formais mediatas ou secundárias. Aqui não há um consenso doutrinário acerca das fontes formais mediatas do direito penal, né, nesse contexto, mas apenas como exemplo, o saudoso Damásio de Jesus afirma serem fontes formais do direito penal, os costumes, os princípios gerais do direito nesse contexto. Para Kleber Masson, acredita, né, além desses, a Constituição Federal e os atos administrativos. Então, a despeito, senhores, dessas celeumas doutrinárias em torno desse tema, acreditamos que serem fontes dos direitos formais e imediatas do direito penal, a Constituição Federal, os costumes, os princípios gerais do direito, os tratados internacionais, os atos administrativos e a jurisprudência. E agora nós trataremos, de uma forma bem a miúde, cada um desses institutos. Constituição Federal, costumes, princípios gerais do direito, os tratados internacionais, os atos administrativos e a jurisprudência. Dentro desse primeiro tópico, que é a Constituição Federal, esse diploma normativo de maior hierarquia aqui que nós podemos ter do nosso ordenamento jurídico, né, que os senhores entenderão lá quando estudarem, eu acredito que já estudaram até TGP, Teoria Geral do Processo, que ela vai falar dessa hierarquia no ordenamento jurídico. A Constituição, ela não vem definindo aqui nem crimes, né, ela não define crimes e nem combina penas, sanções penais aqui. Mas ela traz mandamentos constitucionais de criminalização ou de penalização. E esses mandamentos, senhores, são verdadeiras, o quê? Determinações constitucionais, que passam a ser dirigidas ao legislador ordinário, impondo-lhe o quê? Uma obrigação de aprovar leis, criminalizando condutas, né? Ou exasperando penas. É o que ocorre, por exemplo, senhores, quando a própria Constituição prevê a inafiançabilidade, né, e a imprescritibilidade, que está lá no artigo 5º, inciso 42 e 44, e de alguns crimes aí, a existência dos crimes hediondos, artigo 5º, inciso 43, e da responsabilidade penal da pessoa jurídica, artigo 225, parágrafo 5º, e assim por diante. Ademais, senhores, aqui a Constituição traz um considerável catálogo aqui de princípios de direito penal, tais como da legalidade, né? Automaticamente, dentro desse contexto, né, que nós estamos vendo aqui de esses mandamentos, esses mandados constitucionais, né? E aí ela vai falar do princípio da legalidade lá no artigo 5º, inciso 39, né? O da anterioridade, artigo 5º, inciso 40, o da intranscendência da pena, artigo 5º, o da humanidade das penas, artigo 5º também, e outros demais aí que nós estaremos exposando e passando para os senhores. Quanto aos costumes, senhores, o costume, ele pressupõe o quê? A existência de uma prática reiterada, né,
aliada ao que há uma convicção de sua obrigatoriedade. Para que haja o costume, portanto, senhores, é necessário que encontrem presentes ali os requisitos e os elementos objetivos da prática reiterada. Porque se não houver esses elementos aqui necessários, né, ele não vai ser admitido. E aí o subjetivo também, que é a convicção de uma obrigatoriedade. Como se vê, a expressão costume no direito, ela diferencia-se, né, do seu sentido coloquial. Portanto, existe essa convicção de obrigatoriedade em relação ao costume e não se confunde aqui, portanto, com um mero hábito, tá certo? Naturalmente, senhores, os costumes não poderiam definir condutas criminosas ou combinar a respectiva sanção penal, sob pena de afrontar o princípio da legalidade, né? Que nós vimos esse mandamento de constitucionalização, e a respectiva sanção penal, sob pena de afrontar esse princípio da legalidade. Por outro lado, é bom salientar e que se diga que o costume, ele não revoga a lei, tá certo? Se for perguntado em sua prova, uma prova de concurso, ou uma prova até mesmo da acadêmica, os senhores poderão dizer que costume não revoga a lei. Como que se revoga a lei, senhores? Somente com outra lei, tá certo? Deste modo, senhores, ainda que exista na coletividade um certo consenso em relação ao costume, isto não é o suficiente aqui para nós, que a conduta deixará de ser criminosa e, consequentemente, que possa aplicar a sua sanção penal. Né? É possível, porém, o emprego dos costumes como forma de auxiliar o quê? A interpretação da lei penal, que nós veremos mais adiante, tá certo? Em um momento exclusivo e específico para a aula sobre a interpretação da lei penal. Quanto aos princípios, eles podem ser contra as leges, que é o negativo. O costume aqui ele funciona como um desuso, né? Ensejando o quê? A inaplicabilidade de leis penais incriminadoras existentes. Por outras palavras, senhores, há uma conduta aqui considerável criminosa pela lei, mas ela já não é mais respeitada nesse contexto. De tal modo que muitos passam a acreditar e acreditam que sequer existe o crime. Podemos citar como exemplo aqui o que ocorreria no passado, né? O que ocorreu no passado como crime do adultério, até a conduta ser descriminalizada em 2005. Dificilmente um adultério um adultério que temia a lei penal. Em boa qualidade, em boa quantidade de casos, nem sequer sabia se tratar de conduta criminosa como aconteceu no passado. Segundo a legis interpretativo, é o quê? Diz respeito a regras sobre a uniforme interpretação da lei penal, nesse contexto. Por outras palavras, senhores, serve para auxiliar a interpretação da legislação. Esse tipo de costume que deve o intérprete aqui recorrer para definir expressões como decoro, dignidade, mulher honesta, expressão aqui que existia no Código Penal até 2005, tá certo? Praeter legem, que significa integrativo, né? Aplica-se como forma de integração de normas penais não incriminadoras nesse contexto. Deste modo, senhores, nós vamos entender e pretende que isso automaticamente suprir, nesse contexto que estamos falando, eventuais lacunas nesses tipos de normas aqui, para possibilitar a existência de uma causa de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade, que será objeto no Direito Penal 2, né, onde eu já estou trabalhando com os alunos lá sobre a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, tá certo? E aí nós veremos que está dentro do fato típico também, tá certo? E só para que os senhores não fiquem perdidos, fato típico ele são os elementos do crime, que é fato típico, ilicitude e culpabilidade. E aí veremos com mais a miúde todas as formas ali, dentro desse contexto, sobre
E veremos que o fato típico ele vai subdividir lá em conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. E aí passaremos a estudar cada um desses contextos. E aí quando se fala de excluir a ilicitude ou a culpabilidade, é nesse contexto, que é fato típico, ilícito e culpabilidade. Se excluiu a ilicitude, não é crime. Ou se excluiu a culpabilidade, também não há crime. Princípios gerais do direito, como fontes do direito penal aqui, nós estamos estudando. Esses princípios gerais do direito são postulados que procuram fundamentar todo o sistema jurídico, não tendo aqui necessariamente uma correspondência positiva equivalente. Esses princípios gerais do direito, eles podem automaticamente orientar a elaboração do ordenamento jurídico positivado e constituem ideias como a justiça, a equidade, a liberdade, a isonomia e assim por diante. Como já afirmamos, não poderão definir condutas criminosas ou combinar as respectivas sanções penais, sobre afronta ao princípio constitucional, como eu disse para os senhores, que nós estudamos lá na fase de princípios, o princípio da reserva legal ou o princípio da legalidade. Assim como queiram, apenas um sinônimo, tá certo? Tratados internacionais. Também os tratados internacionais também são fontes do direito penal. Os tratados internacionais, a quais o Brasil manifestar aquiescência, que significa o quê? Ratificar ou forem internacionalizados no nosso ordenamento jurídico. Para tanto, é imprescindível que o processo legislativo pertinente nos termos da Constituição Federal. Sobre os tratados internacionais, os senhores verão com mais a profundidade lá no direito constitucional também, e verão as formas quando ele é ratificado, quando ele é aceito, quando ele ingressa no nosso ordenamento jurídico e assim por diante no direito constitucional. Tá certo? Atos administrativos. Os atos administrativos, senhores, eles podem servir de quê? De complemento às leis penais em brancos. E é o que ocorre, por exemplo, como a portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que ela traz o rol de substâncias consideradas como drogas. Então, nesse contexto que eu estou falando para os senhores, o que é que vem definir, quem é que traz a definição de drogas que está lá elencada no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006? É a Anvisa que vai trazer. Ela que vai dizer quais os produtos que podem ser denominados como droga, como ilícito. Então, e é através desses atos administrativos, como eu disse aqui para os senhores, e automaticamente é trazido de lá para cá, ingressado, que é esse complemento da lei penal em branco, trazida pela Anvisa, que ingressa no nosso ordenamento jurídico e vai ter essa valia para responsabilizar a pessoa quando é pega com entorpecente, porque a Anvisa já trouxe e denominou que pode ser droga. Jurisprudência. Em geral, senhores, a jurisprudência, consubstanciada nos entendimentos reiterados dos tribunais, e aqui eu quero dizer que uma coisa que um aluno, no semestre passado, um aluno perguntou o que era uma jurisprudência. Jurisprudência, senhores, consubstanciado aqui, é o entendimento reiterados dos tribunais. Não é considerado fonte do direito, por carecer de força congente, como regra, e assim também nos parece, não podemos olvidar aqui, todavia, que existem as súmulas vinculantes e as decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade. Também que os senhores verão em direito constitucional. Por isso que a relação do direito penal com outros ramos do ordenamento jurídico, ela é latente, como no direito constitucional, que por hora ou outra estou sempre me referindo a ele. Em casos como esse aqui, fica de uma obviedade a obrigatoriedade de seguir a decisão proferida pelos tribunais, razão pela qual a jurisprudência passa a funcionar como verdadeira fonte do direito, nesse contexto. Por quê? Não seria coerente, por exemplo, nos tribunais,
Tem o juiz de piso, que é o juiz de primeiro grau, o juiz da COR, o juiz de segundo grau, é o juiz dos tribunais, que é os desembargadores. Ali se muda até a nomenclatura. Quando ele dá uma sentença, não passa a ser sentença mais, passa a ser um acórdão. Nesse contexto, quando ele profere o seu acórdão, dentro dessa obviedade que eu disse, que os seus colegas, né, sigam o seu entendimento. Não que há uma obrigatoriedade, mas que aquela colenda câmara tem um entendimento sacramentado, pacificado, né, não ficando aí nenhuma vertente, para que quando você ingresse com um recurso, ele sabe que seja mais ou menos, saberá qual o entendimento daquele desembargador ou do seu colega, tá certo? Por outro lado, senhor, não nos parece ser possível falar em doutrina como fonte do direito, né? É bom reiterar esse assunto, porque muitas pessoas têm um entendimento de que a doutrina ela é uma fonte do direito. Não, a doutrina trata-se de um entendimento científico aqui sobre determinada disciplina, né? Como eu disse para os senhores na primeira aula, eu trabalho muito com o professor, né, e doutrinador, que é esse aqui, o Fábio Roque Araújo, direito penal aqui, ele que já foi juiz de direito, hoje ele é juiz federal, então vocês verem a envergadura desse cidadão, e dentre outros concursos que ele passou até chegar onde está, nesse ápice aí do direito. Então é um entendimento científico, né, sobre a disciplina, trazida aí pelos autores, e sobre ela se debruçam aí. Como se vê, não carece de uma coisa congente, não se podendo afirmar que é fonte do direito. Tá certo, senhores? Então, senhores, nessa aula de hoje, né, nós chegamos ao nosso final e fazendo um retrospecto aqui, rapidão aqui da nossa aula de hoje, nós falamos sobre as fontes do direito penal, né? E nós vimos a fonte material, que ela vai subdividir em fonte material e fonte formal, nesse contexto, né? Que são as duas, as materiais e formais. Nós vimos que as fontes materiais, a competência da União, através do artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal, e a sua exceção artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, que ali a competência é exclusiva, né, privativamente da União, e o parágrafo vai dizer da exceção, quando os estados podem legislar. Até dei uma pincelada e perguntei para os senhores se o município pode legislar sobre matéria específica de direito penal. Não, a palavra é não. E aí tem que ter aqueles 3 requisitos lá para legislar, né, quando os estados membros poderão legislar, que é a previsão em lei complementar, a legislação sobre questões específicas e temas de interesse social. E aí fizemos um bom apanhado de forma bem en passant para que os senhores entendessem o que é uma lei complementar e uma lei ordinária, né? Nesse contexto, vimos como as formas de aprovações de cada uma delas. Dentro das formas das fontes formais, nós vimos, né, das fontes formais, a leis, né, as fontes formais imediatas e as fontes formais mediatas, que pode ser cobrado em prova. As fontes formais imediata, as fontes formais imediata é a lei. Já as fontes formais mediatas, que são as fontes formais mediatas, né, que não há um consenso, mas igual eu trouxe para os senhores, que são Constituição Federal, né, a Constituição Federal, os costumes, e aí falamos sobre os princípios gerais do direito, também os tratados internacionais, que engloba esse contexto de fontes formais mediatas, né, os atos administrativos e jurisprudência. E também vimos, por último, que a doutrina não é fonte formal do direito em si. As doutrinas é um entendimento científico, né, sobre determinada disciplina. Tá certo? Pessoal, na próxima aula, os senhores, quero reiterar aqui,
e passar e dar até como um aviso que na próxima aula os senhores estarão explicitando sobre a evolução histórica do direito penal. E aí, né, cada um falará o seu tema, tá certo? E eu apenas farei as ponderações. Nós falaremos sobre a evolução histórica do direito penal, sobre as escolas clássicas, tá certo? Eu não sei como é que está a divisão, e as tendências modernas do direito penal, tá certo? No mais, eu agradeço até aqui, e nesse G1, o nosso conteúdo será o que eu automaticamente falei nessa aula de hoje. Eu fiz um apanhado aqui, num retrospecto, aqui desde a primeira aula até agora. Então, nós vamos ver que vocês falarão sobre, né, a primeira aula foi automaticamente sobre o direito penal e as considerações introdutórias, né? Depois nós falamos os princípios gerais do direito, a evolução histórica, as escolas penais e as tendências modernas do direito penal. Dependendo da desenvoltura dos senhores no nosso seminário, eu não os cobrarei em prova, né? Isso vai depender muito do desempenho dos senhores, da dedicação, se demonstrou uma dedicação ali no trabalho, né, para a apresentação, eu não cobrarei em prova. Então, os senhores, né, até fontes do direito, né, fontes do direito penal. E nas próximas aulas, o nosso próximo encontro já será no dia da prova, onde os senhores explicarão esse conteúdo. Se os senhores tiverem um bom desempenho, quero reiterar, tiverem um bom desempenho, não cobrarei evolução histórica, escolas clássicas e tendências modernas do direito penal, tá certo? E já entraremos, aí os senhores será cobrado na prova dos senhores apenas a parte introdutória, os princípios e fontes do direito penal, tá certo? No mais, eu agradeço e desejo a todos aqui uma boa aula, tá certo?